Olá, eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre como ser grato em meio à dor. Esse é um tema que eu fiquei refletindo por conta do Dia de Ação de Graças na semana passada, que teve nos Estados Unidos, e ali é celebrado um momento de gratidão. Acho muito interessante porque quando a gente lê Mateus 5:12, que fala sobre as bem-aventuranças, no texto fala: alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Lendo um pouco sobre a perseguição que alguns lugares já estão vivenciando dentro do mundo, né? Alguns cristãos têm vivenciado e têm passado. Uma das coisas que me faz refletir é como que essas pessoas, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, conseguem continuar ou permanecer firmes nas promessas do Senhor. Como que eles conseguem permanecer seguros naquilo que o Senhor trouxe para a vida deles, na gratidão de ter sido resgatado, ter sido salvo, ter sido liberto. Como que eles conseguem ser gratos em meio à dor? Uma das grandes dificuldades que a gente pensa logo no começo de quando a gente passa por todo um sofrimento, uma dor, é que a gente começa a murmurar, né? Logo quando você começa a passar por uma dor, um sofrimento ali, uma situação difícil na sua vida, a primeira coisa que a gente faz é murmurar, é reclamar, até mesmo blasfemar, né? Muitas vezes, uma das coisas que a gente fala como por que eu fui nascer, ou eu quero morrer, são formas de reclamação no momento de dor, de tensão, mas que são pura blasfêmia, porque nós estamos falando contra algo que Deus criou, algo que tem um propósito, que é a sua vida. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, eu vou lá para aquele texto de Lamentações que fala o seguinte: em Lamentações 3:21 diz: isso trarei à memória, por isso que encontro esperança. Ou seja, nesse texto, a esperança, ela não surge da negação da dor. Ela não vai surgir da isenção do problema, de você deixar o problema de lado e fingir que ele não existe. Mas ela surge da certeza de que a presença de Deus, de que as promessas do Senhor, elas vão te sustentar. E aí elas vão te oferecendo consolo, mesmo nos piores momentos da sua vida. Então, quando a gente pensa, isso trarei, né, a memória, e é por isso que eu tenho esperança, o profeta ali, Jeremias, ele tá falando o quê? Ele tá falando, olha, deixa eu abastecer a minha memória de bastante coisas, de bastante informações, para que eu consiga ser grato no momento da dor. Para que eu consiga, no momento em que eu estiver desesperado, passando por uma luta, passando por uma dificuldade, parar, me recompor e conseguir permanecer na jornada, permanecer no caminho. Então, quando a gente pensa, né, quantas vezes na nossa vida a gente pensa assim, poxa, tá muito difícil, essa luta parece que não tem fim, ou a gente passa falando, poxa, eu não vou conseguir sair dessa, ou eu tenho uma grande dificuldade, e aí a gente começa a fazer o quê? A gente reclama, a gente murmura, a gente fala, né, o tempo todo, fala de forma intensa, e muitas vezes a gente não entende que a palavra que sai da nossa boca, como diz lá em Mateus 12:34, aquilo que sai da sua boca é o que o coração tá cheio. Então, se você tá o tempo inteiro reclamando, blasfemando, eu sei que tá difícil a jornada, mas o falar, a gente acaba expressando aquilo, externalizando aquilo tudo que tá no nosso coração. Então, quantas vezes a gente está externalizando coisas que estão no nosso coração que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias àquilo que nos traz esperança. E aí eu faço uma junção de todos esses textos, porque assim, quando você tá no meio da dor e você começa a falar coisas que não te dão esperança, a sensação que você tem é a sensação de morte, é a sensação de abandono, é a sensação de desespero, é aonde entra a ansiedade, é aonde entra a crise do pânico, por quê? Porque a sua mente está abastecida com coisas que são contrárias àquilo que te dá esperança.
Ou seja, o tempo todo você tem ali coisas que vão te abastecer, porque vem do Senhor. Só que você não se enche disso, você não enche o teu coração com isso. Vamos falar assim, você não se mune dessas informações pro dia da batalha. Então, quando a batalha chega, a primeira coisa que você faz é reclamar porque você não tá munido dela. Olha que interessante. A gente precisa entender que a nossa palavra, ela vai proferir aquilo que está dentro de nós. E aí eu entro num outro ponto muito interessante aqui, que é, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós somos testemunhas vivas da graça, da glória de Deus. Ou seja, se nós somos testemunhas vivas e nós, no momento da dor, murmuramos e blasfemamos, nós estamos sendo contrários àquilo que Cristo foi na cruz. Porque Cristo na cruz estava no momento de dor e sofrimento. E ao invés de ele blasfemar, murmurar, ali ele externalizou tudo que estava dentro dele. Tudo que ele estava munido, ele colocou para fora. Então, quando a gente entende que o ser grato, ele vai muito além do que uma fala. A fala, eu sou grata por você, eu agradeço pela sua vida, eu agradeço pelo que as pessoas têm me ajudado e tudo mais. Ele é uma forma de gratidão, mas o que eu quero dizer aqui é que a boca fala, isso em Provérbios também nos cita isso, né? Que a boca fala o que o coração está cheio. Desculpa, em Mateus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Mas em Provérbios diz o seguinte: assim como você pensa, assim você é. Então, ou seja, se você está falando aquilo que o seu coração está cheio, significa que você está pensando as coisas que estão dentro do seu coração. E se você está pensando essas coisas, significa que você está vivendo segundo aquilo que você pensa, como diz Provérbios. Então, entende como uma coisa é conectada na outra? De repente, você está aqui tentando ser uma testemunha viva da glória de Deus, tentando testemunhar da verdade de Cristo através da sua vida, e você está declarando com a sua maneira de viver e com a sua maneira de falar perante a dor de uma maneira contrária. Aí você diz para mim, mas Pamela, você não entende a minha dor, você não entende o que eu estou passando. E é exatamente aqui que eu quero conversar a respeito da dor. Quantas vezes a gente passa pela dor achando que é o último problema, que é a coisa mais difícil de se viver, que é a coisa mais terrível de se passar, que ninguém nunca vai entender aquilo que a gente está passando. Mas um dia eu estava refletindo e Deus trouxe ao meu coração uma pergunta apenas. Ele falou o seguinte: se para você isso é dor, imagina o que é ir à morte de cruz. Isso é dor. Isso é sofrimento. A gente tem a visão de Jesus como sendo filho de Deus e coloca ele apenas nesse lugar, mas a gente esquece da outra parte de Jesus que era humano. E ele também sofreu. Ele também sentiu. A morte de cruz não foi imaginária, a morte de cruz não foi uma história, a morte de cruz foi vivenciada. Ou seja, ele sentiu aquela dor. E Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para que nós não tenhamos que ir até a cruz morrer pelos nossos pecados, ok? Se ele morreu na cruz pelos nossos pecados, passou pela maior dor, por que a gente está reclamando da dor que a gente está passando? Por que a gente não consegue ser testemunhas de Deus diante dessa dor? Por que a gente não consegue falar desse momento de dor de uma maneira que glorifique a Deus? Como que a gente não consegue entender que a nossa dor, ela tem um propósito? Assim como a dor de Cristo teve um propósito, a nossa dor também tem um propósito. A nossa dor também tem um motivo, também vai abençoar outras pessoas, também é para glorificar e honrar o nome de Deus. Se a gente não entende que a nossa dor tem um propósito a ser vivenciado, a ser experimentado, para ser testemunhado, a gente não consegue entender qual é a nossa posição dentro desse processo. A gente não consegue se comportar de maneira
que nós precisamos se comportar no momento da dor, como testemunhas vivas. Então, uma coisa interessante aqui é que a nossa palavra, o que nós falamos, o que nós acreditamos e como nós nos enchemos no momento da dor, diz exatamente como é que nós estamos sendo abastecidos de Deus. Como é que a nossa relação com Deus está. Como é que nós estamos nos relacionando com o Pai. Se você continuar lendo Lamentações de 3:21, que fala isso, trarei a memória e é por isso que eu tenho esperança. Se você continuar no versículo 22 até o 26, ele está falando ali sobre todas as misericórdias do Senhor que se renovam. Ele está falando sobre a bondade do Senhor, ele está falando sobre a segurança do Senhor, ele está falando sobre o cuidado do Senhor. Então ali ele ensina o porquê que nós devemos confiar no Senhor mesmo em meio à dor. Por que nós devemos buscar vivenciar aquela dor de maneira que glorifique a Deus? Porque nós temos alguém que cuida de nós. Então, esse ponto de entender que a dor ela tem um propósito, ela traz para nós uma clareza diante de um problema que nos deixa até mais tranquilos, até mais... A gente passa pela dor, a gente sente, a gente chora, a gente sofre, mas é de uma maneira diferente. Tem uma brincadeira que diz, né, que o cristão, ele sofre diferente, né? Quando a gente fala que o cristão sofre diferente, é disso que a gente tá falando, porque na verdade o cristão, ele não tá entregue à dor, ele não está entregue ao sofrimento, mas ele está passando pelo processo, entendendo o processo e sabendo de que Deus já cuidou do que vai acontecer lá na frente. Então, quando a gente entende que a gente tem que ser grato nessas pequenas coisas, sabe? Na maneira que a gente fala, na maneira que a gente se porta perante a dor. A dor não é pequena. A dor, ela não é pequena. O sofrimento não é pequeno, mas como você se porta te coloca num outro lugar diferente. Imagina comigo os refugiados. Vamos focar neles agora. Eles não têm ali... status, eles não têm condições sociais, eles não têm dinheiro, eles não têm nada que os beneficie. Nada com que as pessoas olhem de fora e falem, nossa, quero ser igual a vocês. Mas mesmo assim, eles têm algo que chama a atenção. E o que é? Como eles não podem se portar de maneira material, no ambiente deles, eles se portam de forma a testemunhar a glória de Deus através da fala. Muitos deles não podem nem gesticular, às vezes nem fazer um ato que demonstra ali que ele crê em Deus, mas na maneira como ele se porta mediante a dor, declara, testemunha da glória de Deus, e as pessoas que estão em volta acabam se convertendo. Quantas pessoas se convertem quando um cristão está passando por uma perseguição? Não pela perseguição que o cristão está passando, mas pela maneira que o cristão se porta. Essa maneira que o cristão se porta, testemunha, é a maneira de evangelizar, sem dizer uma palavra. Você não precisa pregar ao outro evangelho de forma declarada. Mas ali uma pessoa que está sendo perseguida, ela, através da vivência dela, da maneira que ela se porta perante um problema, ela testemunha da glória de Deus. E ali pessoas se convertem, e ali a palavra de Deus é proclamada, e ali Então, ou seja, olha quantas coisas acontecem quando a gente se porta como uma pessoa que crê no Senhor, que confia no Senhor, que sabe que toda dor, todo sofrimento tem um propósito. E não é simples, porque o que eu quero encerrar aqui é que quando a gente vai lá para Lamentações, Jeremias coloca assim, trarei a memória e isso me traz esperança, é o quê? Ele se abastece da palavra do Senhor o tempo todo, porque aquilo vai trazer esperança, porque a nossa esperança tem que estar naquilo que está no final. A gente não tem que esperar viver aqui na terra a melhor fase da vida. A gente tem que esperar que a gente vai viver com Cristo, porque lá,
Como diz em Apocalipse 21:4, não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá lamentação. Lá, nessa nova terra, é onde está a minha esperança. Enquanto Jeremias fala, eu trarei à memória aquilo que me traz esperança, ele está dizendo, eu vou me abastecer, eu vou me sobrecarregar de informações que vão me munir para quando eu passo por todo esse processo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estarei contigo. Então, ou seja, você vai se munindo, você vai se carregando, você vai se abastecendo de informações que vêm direto do Senhor para que você continue na caminhada do sofrimento, da dor ali, naquele processo que você está passando, crendo de que a tua vitória está lá no final. É lá, quando você chegar no céu, quando você chegar na Nova Jerusalém, que você não vai ter dor, que você não vai ter sofrimento, que você não vai ter choro, não vai ter lágrima. É lá a nossa esperança. E isso, quando você vai colocando na sua mente, você vai abastecendo a sua fé, você vai abastecendo a sua esperança, você consegue estar munido com força para passar o processo e declarar de forma consciente e testemunhar. E ali você vai ser uma testemunha da glória de Deus. Então, a pergunta, né, que muitas pessoas fazem é como? Como que eu vou ser grato? Como que eu vou ser grato em meio à dor? A única resposta mais lógica e mais óbvia que a gente tem e que a gente precisa entender é busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Busque a palavra, conheça as promessas do Senhor que estão inseridas na palavra, para que quando o dia mal chegar, você possa afirmar constantemente as promessas do Senhor, para que você consiga. Deus sempre que ia falar, né, de um momento de dificuldade, ele terminava falando, eu estarei convosco, eu estarei contigo, eu estarei, ou seja, você vai passar por isso, mas eu estou convosco, é uma promessa de Deus sobre a nossa vida, a gente precisa acreditar nessa promessa. No momento da dor, no momento do sofrimento, a gente precisa acreditar que eu estarei convosco, foi Deus que falou. Ele vai estar conosco, a gente tem que colocar no nosso coração essa verdade e caminhar crendo nessa verdade. Os dias são maus, mas o Senhor diz que estará conosco. Outra coisa que a gente tem que fazer, então a primeira coisa, buscar ao Senhor, conhecer a palavra, conhecer as promessas que o Senhor tem nessa palavra. Uma das coisas que eu mais vivenciei no momento que eu estava ali passando pelo processo de libertação, de cura, né, da ansiedade, da depressão, aonde eu pude voltar a respirar, aonde eu pude voltar a ter vida, aonde eu pude voltar a ter esperança, foi quando eu comecei a declarar verdades bíblicas, que eu começava a ler, o Senhor me explicava, o Senhor mostrava aquelas verdades para mim, e aquilo me deixava realmente com esperança, com segurança, com força, e eu declarava. E todo momento de opressão que vinha sobre a minha vida, eu declarava, assim como Jesus fez com Satanás, lá no meio do deserto, onde por 3 vezes Satanás tentou ele, e ele falava assim como está escrito. Ou seja, a palavra do Senhor é o que nos mune, é o que nos carrega, é o que nos deixa fortes e abastecidos para passar pela dificuldade. E assim como está escrito, e aí você declara a palavra. Igual Jeremias 3,33 fala, clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, na palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Quantas vezes eu estava no meu momento de extrema confusão mental, aonde parecia que eu ia enlouquecer, e eu falava, Senhor, a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Eu estou agora clamando ao Senhor, não me deixa enlouquecer. Esse era o meu pedido, essa era a minha súplica constante. E o Senhor me ouviu, o Senhor me respondeu, até aqui eu caminho sã. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Porque as promessas do Senhor se renovam na minha memória o tempo todo. A segunda coisa é, ore, se relacione com o Senhor. Deixa aos pés da cruz toda a sua ansiedade, toda a sua luta, toda a sua dor.
A palavra diz que lançando sobre ele todas as vossas... como que é? Lançando sobre ele... Lançando sobre ele toda a vossa angústia, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, eu lanço sobre os pés da cruz tudo aquilo que me deixa ansiosa, sobrecarregada, cansada, confusa, esgotada, toda dor, todo sofrimento, e ele tem cuidado de mim. Ore ao Senhor. Derrame ao pé da cruz a dificuldade de hoje do teu coração, a tormenta que está no seu coração, na sua mente, o que está te deixando confusa, preocupada, lança aos pés de Cristo e Ele cuidará de vós. É a palavra do Senhor. Para que nós possamos, dentro dessa conversa, desse relacionamento, a palavra de Jeremias diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, o que eu acredito com esse texto? Que Deus está falando o seguinte: eu vou munir o teu coração, eu vou abastecer o teu coração de palavras, para que quando você estiver no caminho e você passar pelo sofrimento, pela dor, pelo momento complicado, você vai ter como lutar, porque eu vou estar ali abastecendo o teu coração. A tua boca vai declarar o que teu coração está cheio. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. A tua mente vai estar transformada e você vai poder passar pela dor e pelo sofrimento abastecido, munido da palavra. Você vai ter força, você vai ter esperança, você vai se lembrar daquilo que traz esperança. Então, ore ao Senhor, busque a presença do Senhor e com a sua boca testemunhe durante todo o teu processo de dor e sofrimento. A palavra de Deus em Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. A nossa mente, ela é um campo onde ela tem um acesso direto. Tudo que você vê e tudo que você ouve vem para tua mente. Ou seja, faz um filtro. Uma das coisas que Deus colocou para mim muito claro logo no começo da onde eu passei o processo com ele, ele me falou o seguinte: Pamela, blindar olhos e ouvidos. Cuidado com o que você ouve e com o que você enxerga. E muitas vezes nesse processo, desde 2022, uma das coisas que eu comecei a entender foi assim: tem momentos na minha vida que eu tô ali meio eufórica, tô vivendo, tá tudo bem, tá tudo normal, e eu começo a consumir demais redes sociais, e é só pelas redes, eu não assisto televisão. Então, ou seja, eu tenho pouquíssimo contato com as mídias. Só que às vezes sai do controle. E aí eu pego muitas mídias, e quando eu começo a pegar demais, eu saio de forma... Eu apago os aplicativos do meu celular. Por quê? Porque eu percebo que eu tô consumindo demais e aquilo começa a alterar a minha emoção. Eu começo a ficar ansiosa, as palavras de fora começam a me deixar meio trêmula. Ai, puxa, vai acontecer tal coisa. Ai, a guerra não sei aonde. Ai, e você vai te dando uma ansiedade. Você vai, ai, porque a economia, e você começa a ficar ansioso. Ai, porque o mercado de trabalho. E você começa a política. E tudo aquilo começa a te falar: para, tá errado. Porque eu estou me munindo de informações que estão me sobrecarregando e eu não estou lembrando daquilo que me traz esperança. Então, hoje, o vídeo de hoje é um alerta, é um clamor para que você possa, no teu momento de dor, lembrar de tudo aquilo que te traga esperança. Lembre-se de que Deus estará contigo, essa é a palavra dele. Lembre-se de que nós viveremos na Nova Jerusalém, onde não haverá choro, nem dor, nem lágrima. E lá nós estaremos ao pé de Cristo, ao pé da cruz, ao pé de Deus, ao pé de Cristo. Nós estaremos com ele, celebrando, louvando. Nós estaremos junto daquele que nos criou. Isso nos dá esperança. É por isso que nós caminhamos e seguimos a jornada. Não é uma fórmula, não é uma receita, mas é a palavra de Deus. É essa palavra que Ele quer nos trazer, simples, pura, sendo aplicada na nossa vida em todos os momentos. Então, essa é a palavra de hoje. Comece a ser grato. Comece a munir o seu coração, a sua mente e a agradecer no momento de sofrimento. Isso aqui não é coaching, isso aqui não é
palavra de positivismo, sei lá, essas coisas erradas, esquece isso. Isso aqui é a palavra de Deus sendo aplicada pura e simples na nossa vida. Nós precisamos declarar com a nossa boca as promessas do Senhor, porque nos trazem esperança, porque nos ajudam a ser testemunhas em meio ao sofrimento e à dor. E quando uma pessoa vê você passando pela dor e dando glória a Deus, como diz a música, o que vai acontecer? Essa pessoa vai olhar e falar assim, puxa, como você consegue diante da dor viver dessa forma? E ali é uma oportunidade da palavra do Senhor ser propagada, ser pregada, porque a pessoa viu um testemunho vivo na sua vida. Essa é a palavra de hoje. Eu estava com o coração queimando para falar sobre ela. É uma palavra que realmente mexe muito comigo. Ela é muito pessoal, ela é até mais pessoal do que eu poderia imaginar, mas é uma palavra que eu acredito que vai abençoar muitas pessoas. E eu espero de coração que, se você está passando por um momento de dor, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, para nesse momento e comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Leia Apocalipse 22, vai lá para o final da Bíblia e vai ler um pouquinho do que você vai encontrar no céu, do Apocalipse 21, do que você vai encontrar no céu, das coisas que serão vivenciadas por nós junto com o Pai. Vai buscar algo que te traga esperança, para que você possa se abastecer e passar pela jornada dando glória a Deus, como diz a música. Um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.